Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por se disponibilizar aqui para dividir, né, seu conhecimento conosco, tá? Professor, nosso tempo é pequeno, então eu vou passar a palavra para o senhor e aí nós deixamos aí alguns questionamentos e a gente vai fazendo ao longo do nosso bate-papo, tá bom? Muito obrigada, a palavra é sua. Muito obrigado. O tempo é curto, porque, como eu disse, meu celular está com algum problema que ele começa a travar depois de algum de live, mas eu espero que nesse curto espaço de tempo eu consiga dar o recado. E o recado que eu tenho para vocês hoje, ele diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sei que... Eu quero agradecer o convite do professor Daniel Cervantes, que nos acompanha também. O recado que eu tenho é mais um recado de preocupação. A LGPD, ao que tudo parece, ela não foi postergada, né, para 2021. Por enquanto, realmente ela vai entrar em vigor em agosto desse ano. E o assunto do momento antes da pandemia, de fato, era a Lei Geral de Proteção de Dados e os seus diferentes reflexos nas mais diversas áreas do direito, sobretudo no direito do trabalho, que é o objeto que eu pesquiso, que eu estudo, não é? A disciplina que eu me dedico mais. E veio a pandemia e acabou tomando conta das atenções e muita gente está deixando de lado a Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, mesmo antes da pandemia, eu notei que os profissionais do direito eles estavam já atrasados em relação ao estudo desse tema, principalmente entre os operadores do direito do trabalho, tá? Então, é uma preocupação muito grande que eu tenho. E a LGPD, ela está prestes a entrar em vigor. E qual é o motivo de uma Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil? Eu sempre que vou estudar uma lei, eu procuro ler a exposição de motivos. A gente tem que entender o porquê que uma determinada legislação está sendo editada e aprovada pelo Congresso Nacional. Entender qual nas palavras do relatório da reforma trabalhista, qual o zeitgeist do momento, quais são as fontes materiais, qual o porquê da lei, né? E o relatório do senador Ricardo Ferraço, ele deixa bem claro, ele elenca ali 2 principais motivos pelos quais o Brasil precisa de uma Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A Europa, há muito tempo, já se preocupa com a proteção de dados das pessoas naturais e entrou em vigor na Europa a GDPR, que é a General Data Protection Regulation, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados mais completa do mundo e que serviu de inspiração para a nossa LGPD. Tá? Qual é o problema disso? O problema é que a GDPR ela diz o seguinte, olha, eu estou trazendo aqui uma série de obrigações para as empresas e para todos aqueles que nós chamamos de controladores de dados, e uma das obrigações é realmente ter o cuidado com os dados das pessoas. E aí veja a situação das empresas europeias, sobretudo. Elas deixaram de contratar com as empresas brasileiras porque as empresas brasileiras estavam sediadas em um país que não se preocupava com a proteção de dados. Então, qualquer vazamento de dados, qualquer dano aos titulares relacionado a uma empresa que contrata com uma empresa europeia, vai estourar a bomba no colo deles. Então, o grande motivo, e isso não sou eu que estou dizendo, é o relatório do senador Ricardo Ferraz, o grande motivo é retirar o Brasil desse isolamento jurídico em termos de contratos, em termos de relações comerciais, já que o Brasil estava perdendo investimentos, principalmente porque não tinha uma lei geral de proteção de dados. Então, até me parece que tentar postergar a entrada em vigor dessa lei não é o momento agora. Não há porquê... travou aqui por conta da bateria. Não há porquê nós fazermos isso, principalmente diante desse isolamento jurídico que nos encontramos. E o segundo grande motivo é, de fato, a proteção dos direitos fundamentais dos titulares dos dados. Mas a gente não pode ser hipócrita e dizer que o principal motivo é a preocupação com os direitos fundamentais, porque não é. O principal motivo é de fundo econômico. É por isso que está sendo aprovada uma Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Não é a preocupação com os dados ou com os direitos fundamentais, com a intimidade ou com a privacidade. Esse é um discurso de pano de fundo, na verdade, né? O principal motivo é um motivo de ordem econômica. Afinal de contas, é a economia que movimenta o Congresso Nacional, não só aqui, mas na maioria
dos países do mundo, né? Então, esse é o primeiro grande motivo, tá? E a preocupação, professor, é que ela teve assim um espaço até de vacácio legis, né, grande, né? Então, assim, em tese, nós deveríamos já estar prontos para a aplicação da legislação, né? E não é bem o que a gente está vendo. Nós não, pouco se discute ainda sobre a aplicação da legislação, né? E aí, assim, um primeiro questionamento que nós teríamos é quem é obrigado a colocar essa legislação em prática? Quem tem que respeitar essas normas previstas na Lei de Proteção de Dados? Perfeito. Bom, nós temos. Eu quero primeiramente mandar um abraço para o Fabiano Zavanella, um grande advogado, amigo que entrou aí também, e um beijo para minha noiva que também entrou aí, que eu vi, a Carol. Bom, quem são os obrigados, né, a cumprir essa lei? Primeira coisa, a Lei Geral de Proteção de Dados ela só protege dados de pessoas naturais. Tá? Ela não protege dados de pessoas jurídicas. São dados de pessoas naturais, ok? O famoso titular dos dados, ok? E por outro lado, nós temos duas figuras. Nós temos a figura do controlador. Quem é o controlador? O controlador é aquele que detém o domínio do fato sobre os dados. É qualquer empresa que trata com dados de pessoas naturais, desde a menor empresa até uma grande multinacional. É claro que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a LGPD, deu a ela um espaço de liberdade para que pudesse estabelecer obrigações em conformidade com o tamanho da empresa, com o porte da empresa. Isso ainda não foi feito, vai ser feito depois que a LGPD entrar em vigor. Mas o obrigado, então, a cumprir a LGPD é essa figura que nós chamamos de controlador dos dados. Tá? E quem é o controlador? Repito, é a empresa, é a Vivo, é a TIM, é uma padaria da esquina. Se ela coleta dados, se ela trata dados de pessoas naturais, ela vai ter que ter um tratamento adequado desses dados para evitar aí o uso, principalmente o uso econômico dos dados das pessoas. Nós sabemos muito bem que nós vivemos um período, aquilo que nós chamamos de Data Driven Economy, uma economia dirigida por dados. Hoje, nenhuma grande corporação toma grandes decisões sem estar orientada por dados. Né? Uma empresa ela vai abrir uma filial, ela tem que saber quais são os consumidores daquele local, qual é a faixa etária, qual o perfil. Né? Então, tudo isso é feito por coleta de dados. E o seu dado, o meu dado, está sendo coletado para fins econômicos. E ninguém fazia nada a respeito disso. Então, a LGPD ela vem também para isso, para evitar essa comercialização desregulamentada e desmesurada de dados. Né? Tem um caso emblemático nos Estados Unidos, que é o caso da Target. Né? Acho que todo mundo que vai estudar LGPD vai se deparar com esse caso. Uma menina de 16 ou 15 anos começou a receber na sua casa propagandas de produtos para bebês, né? Carrinho de bebê, leite, tudo que um bebê consome e uma mulher grávida também. E ela tinha 15 anos. Então, o pai dela pegou esses panfletos, se dirigiu até a loja e questionou: olha, que brincadeira de mau gosto é essa? Vocês estão mandando propagandas aqui para minha filha, ela tem 15 anos de idade, vocês estão querendo que ela engravide? É isso? Tempos depois, 2 semanas depois, o pai descobriu que ela realmente estava grávida. Né? Então, veja, por que a Target, então, começou a enviar esse tipo de propaganda? Porque os dados dela já estavam sendo coletados a partir do site que ela visitou, dos produtos que ela pesquisou, das compras que ela já fez. Então, todos esses dados são coletados para direcionar marketing, para direcionar decisões que as empresas vão tomar. E o consumidor, muitas vezes, é enviesado a consumir determinados produtos sem saber por quê. Né? E há também uma preocupação com a proteção de dados das pessoas. Indico aqui o documentário chamado Privacidade Hackeada, em que se prova realmente que a eleição norte-americana ela foi toda orientada por dados. Né? Uma empresa chamada Bridge Analytica, ela tinha dados dos eleitores americanos e ela dizia para o candidato: olha, no estado tal você vai defender tal ponto de vista, em outro estado você vai defender tal ponto de vista. E ela sabia isso a partir das curtidas de Facebook dos eleitores, foi tudo mapeado. Né? Então veja que há
proteção adequada dos dados das pessoas acaba tutelando, ao fim e ao cabo, a própria democracia, porque evita esse enviesamento de discursos políticos conforme o gosto de quem ouve, né? Então, assim, tem muita coisa envolvida, é muita coisa envolvida, é muita grana envolvida, e a gente nem imagina, né? E para o direito do trabalho, qual a importância disso? Dados coletados de empregados ou de futuros candidatos ao emprego, se manipulados de forma inadequada, podem render ensejo a condutas discriminatórias por parte do empregador, né? Por exemplo, poderia o empregador coletar dados genéticos do empregado? Nós não temos regulamentação sobre isso. Em que medida o empregador pode coletar um dado biométrico, que é um dado sensível do empregado? Reconhecimento de íris, né? Imagem para uma foto de um crachá. Tudo isso a empresa vai ter que saber coletar agora, né? Eu costumo brincar que vai ficar um procedimento até chato. Vão ser tantos e tantos cuidados que o controlador terá que ter, porque senão vai dar problema. E uma coisa que eu vislumbro, pode me lembrar daqui uns 3 anos, você vai lembrar disso. Vai virar uma indústria de dano moral por conta de vazamento de dados, porque as empresas brasileiras, as de médio porte, as de pequeno porte, não estão preparadas para a entrada em vigor da LGPD. E aí, qualquer dano vinculado ao vazamento de dados vai render ensejo a um dano moral na justiça do trabalho, já que a relação é de emprego, né? Professor, e aí é curioso porque assim, nós temos uma cultura de fornecer os dados. Automaticamente a gente passa, né, nos sites, na internet, a gente fornece nossos dados como se estivesse colocando apenas o nome, né? Uhum. Então, tem que existir também uma mudança de hábitos, né? Dos brasileiros, um zelo maior na coleta desses dados. No aspecto empresarial, quando a gente pensa em relação de emprego, as empresas precisam se atentar se elas de fato têm necessidade desses dados, né? Porque muito se coleta informações aí dos possíveis contratados, né, de empregados, que a empresa não vai utilizar, né? Então, assim, a gente vai ter que mudar a postura nessas seleções, bancos de currículos, por exemplo, né? Necessidade de coletar aí informações mais preciosas, que aí é o que a lei chama de dados sensíveis, né? E aí eu queria que o senhor explicasse assim, qual a diferença de dados pessoais para esses dados sensíveis, né? A empresa precisa desses dados sensíveis nesse contexto ou não? Como que funciona isso? A LGPD, ela tem no seu artigo 5º, um artigo que trata de conceitos básicos. Ela define quem é o controlador, quem é o encarregado, que nós chamamos de DPO, ela define o que é tratamento, e ela tem lá um inciso que fala dados sensíveis. Só que é engraçado notar que ela conceitua todas as palavras que ela coloca nos incisos. Quando ela vai falar de dados sensíveis, ela não conceitua. A LGPD não traz o conceito de dados sensíveis. Mas eu tenho um conceito, o conceito para mim de dados sensíveis é todo aquele dado que pode render ensejo a um tratamento discriminatório. Então, a LGPD, ao invés de conceituar dados sensíveis, ela apenas traça um rol exemplificativo de dados sensíveis, como, por exemplo, opinião política, orientação sexual, dados genéticos, a biometria é um dado sensível, porque todos esses dados, quando coletados, pode levar aquilo que nós chamamos de darwinismo laboral. O empregador vai contratar só pessoas saudáveis, que não tem predisposição para doença nenhuma, e muitas vezes essa doença sequer iria se manifestar ao longo da vida dessa pessoa, né? Também, aí alguém falou digital em relógio de ponto, tudo isso vai ter que ser procedimentalizado e documentado. A empresa vai fazer uma entrevista de emprego, coleta lá dados de vários candidatos, e os candidatos que não foram selecionados, o que a empresa vai fazer com esses dados? Ela tem que informar isso para esse candidato. Ela vai ficar com esses dados guardados? Ela vai eliminar? De que forma ela vai eliminar? Quem vai armazenar? Tudo isso deve ser informado ao titular dos dados, pelo princípio da transparência. A LGPD também traz um rol de princípios que tem por objetivo orientar a interpretação dessa norma. Ela é muito mais incompleta do que a GDPR. Mas a jurisprudência europeia já é bem avançada, então isso vai ser de um grande auxílio
para nós que aqui no Brasil vamos começar a trabalhar com a LGPD. Tem muita coisa já que a Europa enfrenta, muita dúvida que a lei não trata e a jurisprudência europeia vai nos socorrer, principalmente em relação ao direito do trabalho. Uma das hipóteses de tratamento de dados que autoriza o tratamento de dados é o consentimento do titular. E quando se fala de consentimento, uma relação assimétrica de poder, que é a relação de emprego, ou uma relação de trabalho subordinado, ainda que não seja de emprego, nós temos que repensar em que medida o consentimento do titular vai ser assim, válido numa relação que é uma relação assimétrica. E até preocupada com isso, a LGPD diz que o ônus da prova quanto à lisura do consentimento compete ao controlador e não ao titular. Porque qual é a realidade hoje? Se o empregado entra na justiça dizendo não, o meu consentimento foi viciado, quem tem que provar? Hoje, ele, empregado. Ele tem que provar que teve dolo, coação ou qualquer outro vício de vontade. Com a LGPD, isso muda. A LGPD diz que caberá ao controlador o ônus da prova quanto à legitimidade desse consentimento. E por isso que eu tenho orientado as empresas como hipótese a legitimar o tratamento de dados. Existem outros incisos, outras hipóteses que legitimam o tratamento de dados. Eu não recomendo de maneira alguma, pelo menos no campo do direito do trabalho, utilizar o consentimento. Porque depois, se o empregado ou o titular dos dados falar, não, meu consentimento foi viciado. E aí? Como que a empresa vai provar que não foi? Então, a prova de lei é isso, né? Tem outras hipóteses, como, por exemplo, o legítimo interesse do controlador. Essas hipóteses estão lá no artigo 7º da LGPD. Né? Então, é uma lei bastante... É curta, é pequena, mas suscita bastante controvérsia, viu? Professor, e durante a relação de contrato, os empregadores eles necessitam de dados, né, do empregado. Então, assim, são dados essenciais para o exercício do contrato de trabalho. Então, são dados que realmente precisa ter. O problema é o que a empresa vai fazer com esses dados. Então, aí eu estava até dando uma verificada a respeito dessas controvérsias, ou seja, encaminhar os dados dos empregados ao sindicato não é uma coisa... É muito simples, né? Então, o que a empresa faz com esses dados é o que vai imputar aí eventuais penalidades ou cobranças. Então, eu vou encaminhar para o plano de saúde, vou encaminhar a lista de funcionários que o sindicato solicitou. Então, como a empresa vai se resguardar de algumas coisas que ela precisa fazer no exercício do contrato e que essa prática vai ter que mudar, né? Não vai ser tão simples. Eu vou responder a notificação do sindicato e entrego todas as informações dos meus funcionários, né? Então, como isso vai se dar agora? Pois é, uma outra situação que a empresa tem que se preocupar é com o chamado compartilhamento de dados. Todo dado que vai ser compartilhado, em regra, o titular ele precisa ser avisado e, se ele quiser e foi dado o consentimento, ele pode revogar o consentimento. Agora, existem determinados compartilhamentos que são do próprio interesse do titular. Aí a empresa poderá compartilhar. Né? Mas é importante que tudo fique documentado para que uma das preocupações da LGPD é que o trânsito desses dados seja todo rastreado depois, porque se houver um vazamento, é possível identificar em que momento ocorreu esse vazamento e quem foi o responsável. Né? E uma das hipóteses de tratamento de dados é o cumprimento de obrigação legal. Então, se o empregador tem de compartilhar os dados, aí realmente o titular ele não pode se opor. Vale lembrar que a titularidade titular dos dados não tem um direito absoluto sobre eles. Existem determinadas situações que, ainda que o titular não queira, mas são hipóteses excepcionais, os dados poderão ser compartilhados. Porque a regra na LGPD é um princípio que nós chamamos de princípio da autodeterminação informativa. Canotilho dizia que esse princípio, a ideia que esse princípio passa é que o titular dos dados, ele detém domínio sobre o destino dos seus dados. Auto de próprio determinação. É ele que determina quem vai tratar os seus dados, tratar os dados e quando não se tratar daquelas exceções legais. Que a regra, então, é a autodeterminação informativa. A propósito,
tramita no Congresso Nacional uma PEC para incluir no artigo 5º o inciso 10A, para colocar ao lado da privacidade, ao lado da intimidade, também como direito fundamental, o direito à autodeterminação informativa. Então, logo, logo, nós teremos aí a inclusão no artigo 5º de mais esse inciso. Mais um direito fundamental, que já é um direito fundamental, mas só que não está lá expresso na Constituição da República, tá? Tá. E, professor, a empresa, no caso, bancos de currículos e tudo mais, você falou que a empresa tem que fazer esse descarte, né? Ou o fim do contrato de trabalho, a empresa, o que a empresa vai fazer com esses dados? Existe algum prazo, um prazo razoável que a empresa deve manter esses dados nos seus bancos? Ou não? Pode descartar imediatamente? Existe aí uma ponderação por parte da empresa? Ela pode manter esses dados ou não? Não tem prazo para ela descartar. Na verdade, não é que ela tem que descartar. Se ela for armazenar os dados, é porque ela informe claramente isso aos candidatos. Pô, você está preenchendo aqui um formulário, esse dado é sensível, esse dado não é sensível, esses dados serão armazenados para esse fim, para essa finalidade, ficarão armazenados por 10 anos, por 5 anos. É preciso que ela informe de maneira bem clara ao titular dos dados, né? Mas o ideal é que realmente ela descarte esses dados, tá? O ideal é isso. Mas nada impede que ela não coloque fim ao tratamento, desde que tudo seja muito bem informado ao titular dos dados, tá? Até uma... Essa LGPD, eu costumo dizer que ela é até um alento para a advocacia. Nós sabemos o quanto está difícil, né? Todo dia entram milhares de advogados no mercado, mas é um campo promissor, é um campo muito promissor, porque o advogado ele vai poder atuar não só como advogado, ele pode, por exemplo, ao invés de ser advogado da empresa, toda empresa tem um contador, não tem? Agora, toda empresa vai ter que ter a figura do DPO, que é o que a lei chama de encarregado. Ou é a sigla para Data Protection Officer. Entra no LinkedIn, basta ver salários de 20 mil, 25 mil, 30 mil reais. Só que para você ser um DPO, você tem que dominar a Lei Geral de Proteção de Dados, dominar a GDPR europeia, principalmente se for uma empresa multinacional. Então, salários altíssimos, né? Mas já deixando claro, o advogado não pode ser ao mesmo tempo advogado da empresa e DPO da empresa, porque tem conflito de interesses e a autoridade de dados europeia já definiu isso. Mas nada impede que seja DPO de várias empresas, né? Que preste assessoria. Nos Estados Unidos, na Europa, nós já temos escritórios especializados em proteção de dados. Então é um campo muito promissor, porque toda empresa não tem escolha. Não é igual o compliance. Hoje em dia não tem lei que obriga uma empresa a ter compliance. Mas agora vai ter uma que obriga a empresa a ter proteção de dados, né? Então, e se ela não tiver, ela vai pagar pesadas multas. Então, quando mexe no bolso, realmente as pessoas se interessam. E aí era até um a respeito da penalidade, né? Porque não basta você cumprir a lei, você tem que comprovar que está cumprindo a lei, né? Então a empresa precisa estar preparada porque ela vai ter que demonstrar que está cumprindo a legislação, né? Sob pena de multas, porque a gente tem aí um ente fiscalizador, né? E aí, como vai acontecer essa transição? Discutindo aí com os colegas do direito do trabalho, falam que agora o RH, né? O RH vai ter que se reinventar, né? A figura do RH, a figura do pessoal que faz realmente o tratamento desses dados. Isso vai ser um desafio na estrutura da empresa. Nós temos na LGPD a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão vinculado ao Poder Executivo, que vai ser uma espécie de agência reguladora. Não é uma agência reguladora, é uma espécie de reguladora, mais ou menos parecido, que vai ser por fiscalizar esse cumprimento, responsável por administrativamente julgar os recursos a multas e etc. Né? As empresas, em alguns casos, serão obrigadas a ter um relatório de impacto à proteção de dados. Lembra do direito ambiental, o EIA-RIMA? Relatório de impacto ao meio ambiente, vai ter que ter o relatório de impacto à proteção de dados, custo e seu empreendimento de dados.
tudo esses riscos e quais são as soluções caso um incêndio aconteça, caso os dados vazem, quais são as medidas que você adotará para minorar os danos. Então, tudo isso tem que estar bem escrito em um relatório de proteção de dados que a Autoridade Nacional poderá solicitar em alguns casos. Tá? Então, veja mais um campo de atuação para os advogados, a elaboração desse relatório. Tá? Então, é promissora, uma área promissora. Agora, somente agora, que o Poder Judiciário começa a estudar o tema, né? Algumas escolas judiciais eu estou gravando um curso para judicial do TRT5 e também agora para a escola judicial, que é da Bahia, o 5, e a escola judicial de Pernambuco, que é o TRT da 6ª região. Então o judiciário começa a se interessar porque os juízes também vão ter que estar prontos, né? Não só os advogados, porque vai chover ação trabalhista, pode esperar. E aí, uma outra pergunta, professor, a respeito dos processos trabalhistas, porque muitas informações vão parar na Justiça do Trabalho. E aí, até que ponto existe aí o limite, né, da produção de prova, do uso dos dados, né, a comunicação dessas informações que estão em poder da empresa, né, para uso para fins judiciais. Inclusive, por exemplo, gravação, né, se a lei incide em possíveis gravações feitas na empresa ou não. Sim, uma das hipóteses de tratamento de dados que não depende do consentimento do empregado é justamente a utilização dos dados para fazer prova em processo judicial. Então, nesses casos, a empresa pode juntar esses dados no processo. Recomenda-se também uma preocupação do Poder Judiciário que o processo tramite em segredo de justiça, sobretudo se ali tiverem dados sensíveis do empregado. Mas essa possibilidade é uma da necessita de consentimento do empregado. Né? O Poder Judiciário também, o Poder Público também, vai vir uma lei deve se preocupar com a proteção de dados dos seus administrados. Tá? E também, assim, a questão de todo o investimento, né? As empresas vão precisar investir para colocar essa legislação em prática, o judiciário, mas não é uma exigência afeta a nós, né? Então, consumidores, então várias áreas aí, todo mundo, na verdade, precisa se adaptar a essa mudança que vai acontecer, né? Voltou? Conseguiu me ouvir? Não. O celular ele está com um problema. Vai ficar travando, né? Ai, professor, uma pena. Tá... Deu 30 minutos, o celular entra. Ô, professor, uma pena. Eu imagino que quem está nos assistindo está adorando essa live, está adorando suas informações. Depois, e a gente continua de onde paramos aqui. Dos exemplos, de como vai ser na prática. Nós marcaremos outra live. Ótimo. Então, a gente já fica combinado de nós fazermos um outro encontro, né? Para a gente finalizar essa live. Professor Rafael, não sei se você vai conseguir me ouvir, mas muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo seu conhecimento aqui. Foi uma live extremamente proveitosa. Eu estou, assim, lisonjeada de viver esse momento aqui, de dividir e compartilhar aí o seu conhecimento com nossos alunos, com a Faculdade Católica. Muito obrigada mesmo. E aí espero